A humanidade vem erguendo monumentos com pedras desde o início da civilização. Alguns até hoje nem sabemos o propósito ou para que servem. Mas existe um onde estão escritos os 10 mandamentos pós-apocalipse, uma série de guia para a humanidade reconstruir a civilização sobre uma nova ordem mundial. Quem construiu? Quais são esses 10 mandamentos? Onde foi construído? Será que vai mesmo haver esse tal fim do mundo que tantos falam e teóricos da conspiração aguardam? Sou Anderson de Paula e você vai conhecer comigo a partir de agora as Pedras Guia da Geórgia, um monumento erguido para guiar a humanidade sob uma nova perspectiva após o apocalipse. Antes de continuar, vai cutucando o like e eu sei que você curte essas teorias da conspiração, então compartilhe para informar seus amigos também. Se ainda não é inscrito no canal Geek da Matrix no YouTube, se inscreva agora. Eu espero você fazer isso. Vai lá, não leva nem 5 segundinhos. E aí, se inscreveu? Pronto? Vamos continuar? As Pedras Guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é um monumento em granito localizado num cume no condado de Elbert, estado norte-americano da Geórgia. Também são conhecidas como o Stonehenge americano. Medem aproximadamente 6 metros e é feito de granito. Todas as pedras juntas pesam mais de 119 toneladas. Nessas pedras estão gravadas 10 frases em 8 idiomas diferentes: árabe, chinês, espanhol, hebraico, hindi, inglês, russo e suahili. No topo estão gravadas pequenas mensagens em línguas antigas: babilônio, grego, clássico, sânscrito e hieróglifos egípcios. Foram ignoradas algumas línguas faladas por bilhões de pessoas, como alemão, francês, grego, japonês, italiano e também português. A escolha dos idiomas mostra a preocupação em balancear as regiões e religiões para o entendimento das mensagens. Por isso estão incluídos o hebraico, com apenas 11 milhões de falantes, e Swahili, que é um idioma com 50 milhões de falantes na África Oriental, mas que não chega nem perto do total de falantes do português, por exemplo, que é a sexta língua mais falada no mundo, com 280 milhões de falantes. Excluído das inscrições possivelmente pela proximidade linguística ao espanhol, que é uma das 8 línguas que foram escolhidas. Mas o que está escrito nessas pedras? Quem escreveu e por que escreveu? As 10 frases escritas em cada uma das 8 línguas modernas são: a primeira, manter a humanidade abaixo dos 500 milhões de habitantes, em um balanço constante com a natureza. Em caso de apocalipse iminente, não vai sobrar mesmo muita gente. O número pode até parecer pequeno em comparação aos quase 7 bilhões de habitantes que temos hoje, mas provavelmente, de acordo com quem escreveu, pode ser uma maneira de todos viverem bem com o planeta e usufruírem dos recursos abundantemente. Não sei como eles chegaram nesse número, mas eu acho que o planeta é grande o suficiente para todo mundo hoje em dia. Mas temos muito que melhorar a distribuição dos espaços para proporcionar uma vida digna para todo mundo, e eu sei que se ajeitar direitinho, cabe todo mundo sim, e todo mundo sabe disso. A segunda frase, controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Hoje em dia temos várias maneiras de controlar isso sabiamente, porém o ser humano não é sábio o suficiente para usar, ou talvez seja, mas por algum motivo simplesmente ignora e vai deixando filhos abandonados pelo mundo. A terceira frase é unir a humanidade com um novo e único idioma vigente. Isso até que é bem legal. Já imaginou todo mundo falando a mesma língua, se comunicando com um único idioma? Adeus dublagem. A quarta frase, controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Hoje em dia sabemos que tudo isso aí, paixão, fé, tradição, tudo isso está acima da razão e são usados para fazer coisas sem pensar. Quantas guerras já foram travadas e ainda são por motivos religiosos? Você acha que Deus quer mesmo ver guerra na Terra? Claro que não! Isso é usar a razão. Muitas tradições também são bem violentas hoje em dia, tanto para humanos, animais e para o planeta em geral. Muitos defendem por ser uma questão cultural, mas se colocarmos a razão antes disso, sabemos que cultura evolui junto com seu povo e não fica estagnada. A nossa quinta frase é proteger povos e nações com leis e cortes justas.
Isso não tem nem o que falar, né? Todo mundo sabe como funciona a lei hoje em dia. A próxima frase: permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Permitir a liberdade de cada nação é imprescindível, desde que hajam leis justas e seus habitantes estejam felizes. Se isso não acontecer, vamos disputar uma corte mundial, ao invés de guerra e destruição, que é o que deveria realmente acontecer. O próximo mandamento é evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Governantes desnecessários temos aos montes, não é mesmo? E leis, então, nem se fala. Vamos pegar como exemplo o Brasil, onde há uma quantidade de leis propostas bem estranhas que a gente até se pergunta: será que tem mesmo fundamento ou será que é piada? Como, por exemplo, vamos pegar a Lei Municipal 1840/95 de Barra do Garças, Mato Grosso, de 5 de setembro de 1995. Veja bem o que o prefeito fez na cidade nessa época. Ele criou, veja bem, criou uma reserva para pouso de OVNIs com 5 hectares na Serra do Roncador, que é um tradicional reduto de ufólogos. Vendo o decreto assinado pelo prefeito, parece uma coisa muito séria, que emprega muita tecnologia, mas na prática não foi preciso muita coisa para implementar o espaço. Mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. E vamos falar de mais uma frase, que é balancear os direitos pessoais com deveres sociais. O ser humano precisa entender que ele tem direitos sim, mas acima de tudo tem deveres para cumprir para poder cobrar esses direitos. É aquele caso, direitos humanos para humanos direitos. Nossa próxima frase prega o seguinte: valorizar a verdade, beleza e amor, procurando a harmonia com o infinito. Não tem nem o que explicar nesse daí também, né? O que nos joga para a próxima frase: não ser um câncer na terra, deixar espaço para a natureza. Devemos parar de nos apropriar de tudo e de todos. Podemos sobreviver neste planeta de uma forma bastante sustentável hoje em dia, mesmo com a atual população. É só mudar o foco de algumas questões econômicas. A natureza precisa sim de espaço, assim como todos nós. A construção deste local começou em junho de 79, quando um investido e articulado senhor chamado Christian procurou pelos escritórios da empresa Albert Grant Finishing qual era o custo de construir um grande monumento. E essa empresa foi escolhida para realizar a obra por essa pessoa misteriosa, sob o pseudônimo de R.C. Christian. Especula-se que as iniciais R.C. indicam-se que ele era da Ordem Rosa Cruz, que é uma fraternidade que teria suas origens no personagem mítico do século XIV, Christian Rosenkreutz, chamado também de Irmão Frater. Uma sociedade secreta, na verdade, né? Então o Sr. Christian chegou lá nessa empresa e disse que representava um pequeno grupo de americanos leais que viviam fora da Geórgia e que desejavam permanecer no anonimato para sempre. Ele contou aos construtores que os patrocinadores tinham planejado um monumento por anos e que os 10 pontos da pedra guia eram um apelo a todos os povos para preservar a humanidade do planeta. O local escolhido deveria ser remoto e longe dos turistas das cidades locais. Além da fartura de excelente granito, do clima e da localização, o Sr. Christian disse que a escolha era também pessoal, pois sua bisavó tinha nascido na Geórgia. No registro de imóveis do condado de Elbert, que é o local onde está localizado o monumento, indica que o próprio condado teria comprado o terreno em 1º de outubro de 1979 por apenas $5.000. A data de inauguração lembra o mesmo número contido no símbolo da sociedade secreta Skull and Bones, uma sociedade tão secreta que duvido que você sabia que ela existia. Lembrando que nos Estados Unidos o mês vem primeiro e depois o dia. As 4 pedras exteriores são orientadas pela migração anual do Sol pelos equinócios e solstícios. Na coluna do centro há um furo onde a estrela Polaris pode sempre ser vista, se as condições de tempo permitirem, é claro. A estrela Polaris é a estrela mais brilhante da constelação da Ursa Menor, chamada assim por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte. Há também um entalhe que faz uma janela que se alinha com os solstícios e com os equinócios, que
são os eventos que marcam o início das estações. Além das inscrições das 10 frases, existe uma tábua de instruções cravada no chão próximo ao monumento. Essa tábua identifica a estrutura, características astronômicas, patrocinadores que são identificados apenas como um pequeno grupo de americanos que procuram a idade da razão. E também as línguas usadas nas pedras guias da Geórgia. Teóricos da conspiração afirmam que as pedras são os 10 mandamentos do anticristo. Segundo eles, as pedras foram construídas por sociedades secretas satânicas com o objetivo de implementar a nova ordem mundial, além de quererem acabar com boa parte da humanidade através de algum tipo de genocídio. Na minha humilde opinião, é apenas uma obra de arte de um grupo visionário que busca a ascensão da humanidade, de uma humanidade melhor e mais consciente em caso de fim do mundo. Se alguns humanos sobrevivessem, como elas são pedras gigantescas, provavelmente as inscrições sobreviveriam a qualquer tipo de catástrofe, esperando ser encontradas em gerações futuras através da arqueologia, assim como encontramos monumentos hoje de civilizações antes perdidas. E o sistema que temos hoje é a única coisa que não pode sobreviver a um apocalipse iminente. Não podemos voltar ao normal, pois se pensarem um pouquinho, você vai ver que o normal não é mais algo aceitável. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se ainda não curtiu, vai lá, não custa, cutuca o like, compartilhe e curta a nossa página também no Facebook. E se inscreva no Geek da Matrix no YouTube. Até o próximo vídeo. Geek Rules!